Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos ler agora a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 7 e o versículo 11, que fala sobre o filho de uma viúva. Lucas, capítulo de número 7 e o verso 11. Quando você encontrar, não hesite em glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir aos nossos amados internautas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançados também nesta tarde. Daqui a pouquinho nós estaremos orando mais pela vida de cada um. Então é importante que você seja um canal de bênção e compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo de número 11 em diante, diz assim o texto: Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Amém? Amém? Levanta a sua Bíblia, levanta a sua mão aos céus. Isso, Senhor meu Deus e meu Pai, que nesse momento o Senhor possa falar ao nosso coração, através da sua preciosa palavra, alimentando-nos, fortalecendo, abençoando-nos, ó Pai. Que este momento sublime, o momento da tua palavra, o Senhor possa nos enriquecer cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Podem tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Diga glória a Deus. Pode se assentar dando glórias. Glorifique a Deus. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo é escrito pelo Dr. Lucas. Podemos dizer um dos evangelhos mais completos, que trata da infância, da vida, do ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Então nós entendemos que ele, com cuidados em detalhes, Lucas ele começa a narrar os fatos da vida de Jesus Cristo, diante de tudo que houvera sido realizado, maravilhas, milagres e tantas outras coisas, em que ele busca com detalhes expressar, para que as pessoas pudessem compreender a veracidade da vida e do ministério de Jesus Cristo. Então nós vamos entender que, com ênfase, ele vai mostrar os cuidados que Jesus Cristo, de certa forma, tinha com os marginalizados e considerados escória da sociedade, repudiados e odiados até mesmo pelos arrogantes fariseus da época. Então, certamente, nós compreendemos que, diante desse evangelho, existem coisas que nos evangelhos sinópticos não tratam. Mas a história de Jesus Cristo, todos nós sabemos que é muito bem antes do que Lucas começa a narrar. Mas alguns detalhes são importantes diante do que a palavra do Senhor nos expressa, toda a Bíblia. Nós vamos observar que entre o último livro escrito do Antigo Testamento, que é o Malaquias, e o primeiro escrito no Novo Testamento, que é o livro de Mateus, ocorreram cerca de 400 anos. E durante esse período, que é chamado por muitos o período do silêncio, não houve a revelação da palavra, melhor dizendo, não houve uma palavra profética da parte de Deus para com aquelas pessoas. Porém, esse período, nós podemos dizer, em termos sociais, em termos políticos, nós vamos observar que nesses anos aconteceram muitas coisas. Entre eles nós podemos destacar que Israel esteve sob o domínio persa, observando também que depois o domínio grego e por fim o jugo romano. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, começa então a falar sobre o tempo de Herodes, rei da Judéia.
aonde havia um sacerdote chamado Zacarias, em que a palavra do Senhor diz que da ordem de Abias, cuja mulher, uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, ela era estéril, não podia gerar filhos, não podia, de certa forma, conceber ali uma criança. E segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sobre Zacarias o momento para que ele pudesse oferecer o incenso no templo. E naquele momento é o momento em que ele vai ter um encontro que vai marcar a história dele, vai mudar a vida dele. Porque naquele momento nós vamos ver que Zacarias ele vai turbar-se com a visão em que ele vai ter dentro daquele templo. Quando naquele momento ele vai ouvir aquele anjo dizendo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Segundo as escrituras sagradas, os livros proféticos, nós vamos entender que desde do livro do profeta Isaías, 700 anos antes, já estava falando sobre Jesus. Mas agora nós vamos compreender também que diante dos livros proféticos, fala sobre aquele que iria preparar o caminho, que ascenderia o momento em que o Senhor Jesus iniciaria o seu ministério na terra. Nós vamos compreender que Lucas, capítulo 12, versículo 25 ao 30, havia em Jerusalém um homem, um senhor de idade, que era temente a Deus, em que este Senhor, sobre ele havia uma promessa. Diga comigo, promessa. Sobre a vida desse homem tinha uma promessa. E sabe qual era a promessa? Veio sobre revelação do Espírito Santo. A vida dele, que os olhos deles não fechariam, que ele não morreria antes que ele pudesse ter um momento, como a palavra do Senhor diz, pois os olhos dele viria a salvação. Então sobre ele tinha esta promessa, e esse homem perseverava no templo, esse homem estava ali todavia perseverando, para que quando chegasse esse momento ele soubesse, ele entendesse. E chega um momento que o menino Jesus, ele é apresentado, e naquele momento ele tomou os seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O cumprimento, como a palavra do Senhor fala acerca do nascimento do menino Jesus. Então nós vamos entender que agora o menino foi apresentado conforme a lei, conforme os costumes. Então, diante desse momento, a palavra do Senhor, ela nos vai trazer a revelação que agora um outro homem, ele surge no deserto, pregando a palavra de Deus. João, filho de Zacarias, percorria a terra ao redor do Jordão, e esse homem pregava o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sim, ele trazia uma mensagem, uma palavra que incomodava muitas pessoas, mas ao mesmo tempo trazia despertamento para a vida de alguns deles. Então nós vamos compreender que agora João, ele anunciando ali as margens, em todo ao redor do Jordão, percorrendo, anunciando a palavra de Deus, pregando e batizando aquelas pessoas. A palavra do Senhor vai nos dizer que chega um momento em que João, no capítulo de número 3 do Evangelho de Lucas, versículo 16 em diante, João responde a todas aquelas pessoas que perguntavam: quem será este homem? Quem é esse homem? Será que ele é o tal do Messias? Será que esse é aquele que vai nos libertar? Quem é este homem que está pregando agora, que está trazendo esta mensagem, este confronto? Então João vai dizer para eles que: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo: eu só estou preparando o caminho, ele vai chegar e a história vai mudar. Ele reconhece: não sou digno de carregar as suas alpacas, ou desatar. Então, naqueles dias, Jesus, ele tendo ido a Nazaré, foi batizado por João. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: tu és meu filho amado, em quem me compraz.
Agora nós vamos compreender que a partir desse momento, as coisas começam a mudar naquele lugar. Aquela cidade agora, ela vai ser impactada. Vai acontecer um grande mover de Deus em Cafarnaum, em Jerusalém, Galiléia, cidades circunvizinhas. Mas não vai ficar apenas naquele ambiente. Não vai ficar apenas naquele lugar, porque o projeto de Deus não era apenas aquela cidade, não era apenas aquele povo, não. O projeto de Deus era maior. O projeto de Deus era bem maior, mas para que isso acontecesse, a palavra do Senhor nos traz a revelação que Jesus chama 12 homens para serem seus discípulos e começa agora a dar ensinamentos para ele. Começa a treiná-los. E diante dos inúmeros milagres, diante de tudo que estava acontecendo na Palestina, e de sua palavra de autoridade espiritual, diante das multidões que começam a clamá-lo como um ungido, reconhecendo a presença de Deus em Israel, após aquela geração em silêncio, após 400 anos que não havia nada disso que estava acontecendo, eles agora vão olhar para Jesus, e vão algumas pessoas começarem a perceber que havia algo diferente. Jesus, ele não era um homem normal, ele não era qualquer uma pessoa, não. Era ungido do Senhor que estava ali, era ungido do Senhor, não era qualquer um homem, não era simplesmente mais um que chegou e se levantou para simplesmente trazer a libertação para Israel, não, era alguém diferente. Porque o que acontecia, os sinais, as maravilhas, a palavra, a autoridade da palavra, as pessoas se aproximavam e queriam mais diante daquilo que o Senhor falava com eles. Então eles vão perceber que ali não era qualquer um homem, mas era um ungido. Jesus, percorrendo por todas aquelas cidades circunvizinhas, percorrendo pela Palestina, percorrendo por todas aquelas cidades, Jesus agora estava em Cafarnaum. E no dia anterior, ele havia curado o servo de um centurião. Um grande milagre, porque no capítulo 7, no versículo 1, a palavra do Senhor, ela nos diz que um servo de um certo centurião, em que esse muito estimava, ele estava doente e moribundo. E o Senhor Jesus vai operar um grande milagre, e vai demonstrar a todas aquelas pessoas, que nem mesmo em Israel havia tanta fé. Havia um homem com uma fé igual àquele homem. Chamou a atenção do Senhor aquela fé, a atitude daquele homem. A palavra do Senhor diz então que no dia seguinte, o Senhor, ele continua a sua trajetória. Só que agora, ele vai em direção à cidade de Naim, acompanhado por um grande grupo de discípulos. Cafarnaum fica na costa norte do Mar Morto, ou melhor dizendo, do Mar da Galileia. Naim fica aproximadamente 40 quilômetros, podemos dizer um dia de caminhada. Só que tem uma diferença, porque a uns 200 metros acima do nível do mar. Então é um pouco íngreme, e Jesus vai caminhando durante o dia, junto com seus discípulos e com aquelas pessoas que o acompanhavam. Chegando, a palavra do Senhor nos diz que quando ele se aproxima da porta daquela cidade, havia um cortejo que saía. Um dia de viagem, e o Senhor Jesus vai parar em uma cidade pequena. Um lugar por onde ele percorre 40 quilômetros, mas ali havia um propósito, um objetivo e algo que eu tenho certeza que o Senhor havia de realizar naquele lugar. E eu tenho certeza que a tua presença, que você não está participando desse culto também em vão. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, não foi em vão que lhe mandaram esse link, que você entrou nesse canal, que você está participando.
Jesus poderia ir para outros lugares, e ele foi em direção à cidade de Naim. Um dia de caminhada, havia algo que o Senhor iria realizar naquele lugar, e eu creio que tem algo grande que Deus tem para realizar aqui nesta tarde, e eu posso ter certeza e declarar que é na sua vida, é na vida de cada um de vocês que aqui estão conosco, é na vida de cada um dos que estão nos acompanhando pela internet, pelo programa. Sim, hoje Deus tem algo grande para realizar sobre a tua vida, e eu quero ouvir glória a Deus só daqueles que creem. No início nós falamos que Lucas, ele dá ênfase aos cuidados de Jesus para com aquelas pessoas que eram menosprezadas, discriminadas. E uma delas nós vamos compreender que havia um descaso da sociedade com as mulheres naquela época. Porque muitas mulheres eram analfabetas e não tinham qualquer tipo de preparo profissional. Eram totalmente dependentes do marido. E depois do marido, o sucesso do filho era a sua única esperança. Imagina só, analfabeta, sem um preparamento profissional, dependente por completa da família, do esposo. Então nós vamos compreender que as mulheres, tanto que Jesus ele orienta para que tivesse cuidado com as viúvas, para que viesse ter o cuidado delas, para que a igreja não a desamparasse, para que elas não ficassem desamparadas. Em comparação, diante do tempo histórico que ensina esses fatos, não se compara aos dias atuais. Então uma viúva daquela época não tinha nenhum auxílio. Uma viúva daquela época não tinha condições ali, um auxílio do governo, uma pensão, nada disso. Ela era totalmente dependente do marido. Fora o marido, um filho bem-sucedido a sustentava. E Jesus havia essa preocupação com elas. Então a viúva de Naim, conforme o texto sagrado, ela tinha um único filho. E sabe o que acontece? Esse filho morre. Mas preste atenção, a tristeza e a dor que vem sobre a vida dessa mulher não é algo que está acontecendo agora, mas ela já havia tido outra perca antes. Ela havia tido uma perca antes dessa agora. Então eu entendo que uma mulher viúva, tendo um filho, ela simplesmente poderia transferir todo o projeto para o filho, porque toda a história que ela tinha com o marido, todo aquele projeto, tudo aquilo que eles planejaram. Agora o marido morreu, então o que ela vai fazer? Eu ainda tenho como esperança o meu filho. Eu ainda tenho como uma chance, uma oportunidade o meu filho. Ele vai se tornar um homem. Vamos continuar todos os nossos projetos, a nossa vida, vamos prosseguir. Ela está dizendo assim: eu tenho alguém para me ajudar, eu não estou desamparado, eu tenho um amparo. E quem é esse amparo? É o meu filho. Então ela perdeu o marido, mas ela tem um filho, alguém para amparar. Mas a palavra do Senhor diz que este filho agora, a palavra do Senhor é clara, ela vai dizer, ele morreu. Então presta atenção, essa mulher mais uma vez está tendo uma perca. Essa mulher mais uma vez está sofrendo uma derrota. Essa mulher mais uma vez ela está sofrendo, ela está perdendo algo. Então aquilo que ela estava colocando como amparo já não tem mais. Aquilo que ela estava dizendo assim, eu posso prosseguir com ele, já não tem mais. Aquilo que ela estava dizendo assim, enfim, graças a Deus ele está comigo, agora já não está mais. Então aonde estava a confiança dela foi tirada, aonde estava a força dela foi arrancada. Ela agora já não tem mais o marido, ela já não tem mais o filho, ela já não tem mais ninguém. Sabe quais são as pessoas que estão ao redor dela? Um monte de pessoas que conhecem a história daquela mulher, dizendo, ela perdeu o marido, agora perdeu o filho. Poderíamos dizer que as pessoas que conheciam a história dela, olhando a situação, ia dizer, coitada desta mulher, que situação miserável, que situação difícil que ela está enfrentando. E agora o que vai ser dela? E agora o que vai acontecer com ela? Ei, olha para cá, porque existe pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, que enfrentam uma situação como essa. Quem conhece a tua história está dizendo, coitada dela. Quem conhece a tua história está dizendo, e agora o que vai ser dela?
dela, não tem mais jeito, não adianta mais. Mas eu tenho um recado para você nesta tarde: a história começa a mudar quando Jesus Cristo chega na sua vida. Oh, aleluias! Talvez pensaram que você ficaria totalmente desamparado, né? Talvez alguém olhou para você e disse assim: em quem você confiava já não tem mais, já não pode contar mais. Aí aqui se engana, né? Lembra quando perguntaram para Ezequias: em quem tu confias, Ezequias? Nesse Egito, esse bordão de cana quebrada? Ezequias vai declarar ao povo daquela cidade: com eles está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Diante do texto, nós vamos entender que ela tinha ficado completamente desamparada. Por mais que tivesse amigos, parentes ou familiares próximos, ela havia perdido o que era mais importante para ela. Ela havia perdido aquilo que era de maior valor para ela. Então nós vamos compreender que a morte do seu único filho significa a sua plena desesperança. O filho era a única fonte de sustento na velhice e proteção. E sua única chance de dar continuidade à linhagem da sua família. Então a viúva, ela não chorava a morte de seu filho sozinha. Havia muitas pessoas que estavam ao redor dela. Havia uma multidão que compartilhava também a sua dor. Uma tragédia, podemos dizer, essa mulher está enfrentando. Uma perca irreparável. A morte de um jovem filho único de uma viúva. Imagina as pessoas de Naim dizendo: que tragédia na vida dessa mulher. Que situação horrível na vida dessa mulher. Saindo para enterrar o seu filho. E nós podemos dizer que o esquife não carrega apenas o corpo do filho, mas também o seu futuro. O mundo dessa mulher desaba. E nada poderia consolar aquele coração aflito. Nada podia mudar aquela situação. É algo irreparável. É algo que ninguém pode fazer nada. Ninguém poderia mudar a situação dela ao redor, porque as pessoas estavam apenas ali acompanhando-a para enterrar o seu filho fora da cidade. Mas é nesse momento que Jesus a distingue dos demais que choravam. A viúva sai para enterrar o seu filho único, deixando para trás a esperança. Só que pela frente apenas a solidão, tristeza e dor. A dor que ela está sentindo é diferente e maior do que a dor de todas as pessoas que estavam ali. As pessoas, por mais que estivessem tristes, estivessem chorando, elas não sentiam o que ela estava sentindo por dentro. A dor que ela carregava, ninguém estava carregando, ninguém podia sentir, ninguém podia. Eles poderiam tentar compreender, mas sentir a dor que ela estava sentindo, ninguém. A dor que ela estava sentindo era diferente. Então foi justamente quando naquele momento que ela sai para enterrar o seu filho, aquele cortejo fúnebre. Você já acompanhou o cortejo fúnebre? Tristeza, dor, algo irreparável aqui por dentro. E é o que acontece com ela. Mas é justamente quando o cortejo fúnebre estava saindo da cidade, que Jesus ele vai se aproximar de Naim. Mas em vez de se posicionar entre as pessoas do cortejo para honrar o costume de acompanhar o sepultamento do morto, nós vamos entender que Jesus se dirigiu diretamente àquela mulher. Ele foi ao encontro dessa mulher. E quando ele vai ao encontro dessa mulher, é nesse momento que Jesus olha para ela e vai dizer àquela mulher: não chores. Mas presta bem atenção, porque para as pessoas chegarem até você e falar assim: não chora. Para as pessoas chegarem até você assim e falar assim: não chora, você claramente vai dizer para eles: olha, você não sabe o que eu estou passando. Como que você vai chegar para mim e vai dizer assim, para que eu não venha chorar? Você não sabe a minha dor.
Você não sabe o que eu estou sofrendo, a situação que eu estou vivendo, você não conhece. Mas Jesus, quando chega para aquela mulher, a palavra do Senhor diz: moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. Agora imagina o nosso Senhor olhando para mim e para você aqui nesta tarde, movendo-se de íntima compaixão. E eu já posso contemplar o céu se abrindo, a vitória descendo, a bênção chegando, a cura acontecendo, o milagre que você tanto espera, o Senhor realizando sobre a tua vida nesta tarde. Porque só tem uma forma de mudar essa situação, é revertendo. Só tem uma forma para que pudesse chegar até ela e dizer assim: não chores. Parou o cortejo, tocou no esquife do caixão, parou aquele cortejo, olhou para aquela mulher e disse a ela: não chores. Se fosse você, o que você faria? Para você ter uma ideia, aquele paralítico, aquele homem, aquele coxo, que estava ali esperando o movimento das águas, ali no tanque de Betesda, quando Jesus chega até ele e pergunta: queres ficar são? Ele vai trazer uma declaração para Jesus dizendo: olha, quando a água movimenta, chega a minha vez, eu vou caminhando, ninguém me ajuda, alguém desce na minha frente. Ei, Jesus não está perguntando para ele qual é a situação que não. Jesus está perguntando para ele assim: você quer ficar curado? Porque Jesus está vendo toda a história, está dizendo: olha, tem muita gente oportunista, quando chega a tua vez eu estou vendo, eles estão tomando a tua frente, é por isso que eu vim até você para perguntar se você queria ficar são. Certamente se fosse uma outra pessoa, Jesus falou assim, alguém chega para ele e diz assim: olha, não chores. Ela certamente, meu irmão, já direcionava uma palavra para ela: mas como que eu não vou chorar? O meu filho está morto, eu tenho 1000 motivos para chorar. Eu perdi o marido, eu perdi o filho, perdi a esperança, perdi a estampa, eu perdi tudo, não tenho mais prazer de viver. Mas quando Jesus está dizendo para ela: não chore, ele para o cortejo, é como se ele estivesse dizendo: chega, a partir de agora essa situação vai mudar. Quando Jesus chega para ela e fala para ela não chorar, ele toca e para aquele cortejo. E quando aquele cortejo para, as pessoas, eu fico imaginando, olhando para ele e se preocupando: mas quem é esse homem? Como é que pode? Que situação é essa? Que negócio é esse? Estamos saindo para enterrar o filho dela, ele chega, libera uma palavra dizendo para não chorar, ainda para o cortejo dela. Quem é ele? Presta atenção no detalhe: ali não só está apenas o filho dela morto, ali está a esperança dela, ali está o projeto de vida dela, ali está tudo que ela planejou. O filho, a palavra do Senhor nos diz, são heranças. Imagina só, ela está perdendo algo precioso para ela, está diante dos olhos dela, o que ela ama está morto. E Jesus, quando chega, ele fala para ela: acabou o teu choro, mulher. Quando Jesus chega, ele está dizendo assim: acabou, seca as tuas lágrimas, para de chorar, não continue este choro. Mas como que eu não vou continuar o choro? Porque ele está ali para mudar a história daquela viúva, ele está ali para mudar a história daquela família, ele está ali para trazer a vida àquele que estava morto. Ele chegou ali para ressuscitar o filho daquela mulher, a história daquela mulher, o projeto daquela mulher, a vida daquela mulher, a alegria dela, o sonho dela, tudo para ela. Naquele momento Jesus está dizendo: o teu choro acabou, porque eu cheguei para mudar a tua história. O Jesus que ordena não chores é o mesmo que tem poder para estancar as lágrimas. Seu poder não é apenas para consolar a nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso choro. Ele não veio apenas para consolar a nossa dor, ele não veio apenas para consolar, ele veio para dar um ponto final nessa dor. Ele não te trouxe aqui hoje apenas para consolar.
Talvez você está dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Ele está dizendo: eu vou parar esta situação, eu vou mudar a tua história. Ele não veio apenas para trazer um consolo para aquelas pessoas, mas ele veio para estancar o sofrimento delas, para acabar com o sofrimento, para mudar a história daquelas pessoas. Sim, esse é o propósito, o objetivo. Quando Jesus chega naquela vida, naquela mulher, naquela cidade, ele para aquele cortejo fúnebre e libera uma palavra para aquele que estava morto: jovem, eu te digo, levanta-te. E a palavra do Senhor diz que o defunto assentou-se e começou a falar. Jesus então pega aquele menino e o entrega à sua mãe. Hoje o Senhor manda te dizer que aquele teu projeto de vida, a tua casa, os teus filhos, a tua família, o teu casamento, o teu projeto, a tua história, o diabo até tentou colocar no cortejo fúnebre para enterrar, mas Jesus chegou e manda te dizer: chega de choro, porque eu estou estancando esta dor e estou mudando a tua história. E não é só apenas isso, porque hoje ele entrega nas tuas mãos a tua vitória. Se você crê, levanta a mão e dá glória para ele. Se você crê, levanta a mão e dá glória para Jesus. Se você crê, levanta a mão e glorifique ao Rei da Glória. Aleluia. Quantos que vieram aqui hoje declarando, falando com Deus: Senhor, não aguento essa situação que eu estou vivendo, não aguento mais da forma como a minha vida se encontra. Hoje o encontro foi marcado com o Senhor para mudar essa situação que você está vivendo, para entregar nas tuas mãos aquilo que você tem pedido, para colocar nas tuas mãos aquilo que você tem buscado. Talvez você tenha passado um período de choro, de pranto, de tristeza. As pessoas que estão ao redor estão tentando te convencer do que está acontecendo, porque diante do cortejo nós vamos compreender que existem pessoas que vão tentar te consolar, mas Jesus não veio para te consolar, ele veio para estancar esta dor, ele veio para acabar com esse problema, ele veio para mudar esta situação. Não, ele não veio apenas para agir de forma como dizemos, não é apenas um consolo, ele veio mudar a situação mesmo, não veio apenas trazer um conforto, ele veio estancar, ele veio acabar com essa situação que você está vivendo, ele veio para mudar a tua história. É isso que ele quer fazer contigo. Existem milhares de pessoas que estão ao teu derredor tentando te convencer da vida, tentando dizer que você vai viver desta forma, ou vai agir, ou vai continuar desta mesma maneira. Existem milhares de pessoas que estão nos acompanhando, e ao derredor delas existem pessoas que querem convencê-la do fracasso, querem convencê-la da derrota, estão dizendo: não, mas a vida está assim, desse jeito, todo mundo está passando por isso, tem muita gente sofrendo, fulana não conseguiu, outro também não conseguiu. Mas eu quero te dizer que nesta tarde, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, ele manda te dizer que com você é diferente. Você não é igual à maioria, você é diferente. Existem muitas pessoas que aceitaram a derrota, aceitaram o fracasso, aceitaram a morte espiritual, aceitaram tudo que está o mundo lançando sobre a vida dela, e estão dizendo para ela: você assim mesmo não muda, não tem vergonha na cara, não vai mudar nunca. Mas Jesus manda te dizer que hoje ele quer mudar essa situação. Envergonhados e confundidos ficarão os teus inimigos, ninguém vai entender nada, mas eles verão o que o Senhor irá fazer sobre a tua vida. Jesus, ele quer mudar a tua história. Assim como muitas pessoas olhando a situação daquela mulher e pensavam: é uma situação irreversível. Talvez você está enfrentando isso, talvez você está passando por isso. Talvez o médico falou para você: não tem como mudar essa situação. Talvez a medicina te desenganou. Talvez o teu advogado, enfim, alguém até mesmo que você amava, chegou ao ponto de te convencer e dizer: a situação que você está enfrentando não tem mais jeito. Mas sabe o que Jesus manda te dizer? A última palavra é dele.
Eu acho que você não entendeu. A última palavra é dele. Eu acho que você não entendeu. Vou repetir para vocês. A última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. Ele quer mudar essa situação miserável que você está vivendo. Ele quer te tirar desta morte espiritual. Ele quer te arrancar desta vida que você está vivendo hoje. Ele quer mudar a tua história. A palavra do Senhor diz que ele moveu-se de íntima compaixão, olhou aquela mulher, se aproximou, foi até ela e disse: não chores. Parou o cortejo dizendo: chega. Hoje Jesus também para esse cortejo. Hoje Jesus também está parando esse cortejo. Hoje Jesus também está parando essa situação que você está vivendo. Mas só depende de você, porque a palavra foi liberada. Ele disse: jovem, levanta-te. E hoje o Senhor também está te dizendo: levanta-te. Até quando você vai ficar prostrado? Até quando você vai andar cabisbaixo? Até quando você vai ficar aceitando a derrota? Até quando você vai continuar desse jeito? O Senhor manda te dizer: levanta-te, porque Ele quer mudar a tua história. Aleluias. Ele quer mudar essa situação. Imagina, olha o detalhe. Aquela mulher perdeu tudo. Saiu das mãos dela. Ela perdeu o que ela amava. Imagina, toda mãe tem um cuidado com o filho. O que ela amava está ali, ó, morto. Saiu dos braços dela. Um filho que ela talvez fazia um cafuné, um carinho toda manhã, amava, zelava, cuidava, agora está ali morto. O que ela amava saiu dos braços dela. Ela perdeu. Mas quando Jesus Cristo chega, a ti te digo, jovem, levanta-te. Pega aquele jovem. Aqui, senhora, toma teu filho de volta. Acho que você não entendeu. Eu vou repetir para você entender. Ela havia perdido o que ela mais amava. Podemos dizer que o que era mais importante para a vida dela. Nós podemos associar muitas coisas: projeto de vida, família, tudo. Estava ali no caixão morto, ou melhor, estava ali naquela situação morta. Ela perdeu, já não está no braço dela. Mas quando Jesus Cristo chega, Ele restaura. Quando Jesus Cristo chega, Ele está dizendo: eu estou te devolvendo a tua família, eu estou te devolvendo o teu ministério, eu estou te devolvendo o teu projeto, eu estou te devolvendo a tua história, eu estou te devolvendo hoje a alegria no teu coração. Jesus está restaurando vidas aqui hoje. Jesus está mudando vidas, histórias aqui hoje. Você entrou aqui hoje sem nada, mas você vai sair daqui hoje com tudo. Com tudo que você tem direito, com tudo de melhor que o Senhor tem para a nossa vida, com tudo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Você quer receber o que Deus tem para você hoje? Quer? Quantos querem receber o que Deus tem para você aqui nessa tarde? Aleluia. Só que eu quero que você entenda: Jesus, Ele pode fazer mais além do que curar talvez uma enfermidade no teu corpo físico, talvez algo espiritual que te incomoda. Ele quer mudar a tua história. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você quer entregar o seu caminho ao Senhor hoje? Você quer entregar a sua vida ao Senhor hoje?